Olá pessoal, nesse segundo vídeo nós veremos então momentos centrais e ordinários, momentos populacionais e amostrais, lei fraca dos grandes números e teorema central do limite. Mais uma vez, a exposição no vídeo será através da solução de um exemplo, né? Um exemplo aqui, o 1 tem A, B, C e D. Então, vamos lá. Nós temos ali, ó, seja x1, x2, xn uma amostra aleatória de x seguindo uma distribuição uniforme com parâmetros A e B. Pede-se: encontre o primeiro momento ordinário populacional de x. Então, A é o primeiro momento ordinário populacional. Então, primeiro o momento ordinário populacional, né, nós temos que seguir essa fórmula de acordo com o livro do Moody. Então eu vou copiar ela aqui. Mi esperança o exercício pede o primeiro momento. Então, primeiro momento, o R é 1. Então, primeira coisa que nós vamos fazer aqui é substituir. Então, Mi 1 como é uma uniforme, então a integral vai de A a B. E aqui é x na 1 vezes a densidade da uniforme, que é 1 sobre B menos A. Dx. Então nós temos que resolver essa integral. Nós sabemos aqui que a integral é em relação a x, né, dx, então isso aqui vai para frente. É uma constante. E essa integral, então, fica 1 B menos A. Aí é a integral de x ao quadrado sobre 2. Aí eu vou substituir aqui, né? Vai ficar 1 B menos A vezes, que é B ao quadrado, menos A ao quadrado dividido por 2. Então isso é possível de ser escrito como, vamos ver, ó, B ao quadrado menos A ao quadrado é B menos A, B mais A. E aqui então é B menos A vezes 2. Então eu corto esse com esse e vai ficar B mais A sobre 2. Esse então é o primeiro momento populacional. Primeiro momento aí ordinário populacional. Então essa está respondida. Agora nós vamos então para B. Encontre o primeiro momento ordinário amostral. B.
Aí, mais uma vez, vamos pegar a definição. Ó. Momento ordinário amostral. Definição do Moody. Dada uma amostra aleatória, x1, x2, xn de uma população x, o résimo momento ordinário amostral de x é dada por... Então, nós temos aqui. Essa é a fórmula que eu vou copiar. Então, momento ordinário amostral. Lembra que era mi populacional, aqui é um M maiúsculo amostral. E o ordinário, no caso, tem um apóstrofe, por ser ordinário. Bom, o que nós queremos, né? O primeiro momento. Então, o primeiro momento eu vou substituir R, que é o momento, né? Vou substituir por 1. Então, o primeiro momento aqui é 1. Vai ser 1 sobre N. X na 1. I. Bom, essa fórmula lembra outra coisa, né? Lembra aqui, se você observar aqui, ó, a média amostral é igual a 1 sobre N, somatório do xi. Então, isso aqui nada mais é do que a média amostral. Esse, então, é o primeiro momento ordinário amostral. Agora vamos para o C. Encontre o primeiro momento central populacional de X. Então, mais uma vez, né, nós pegamos a definição do Moody aqui, ó. Momento central populacional. E aí nós vamos copiar a formulazinha aqui. Cadê aqui a caneta? Então, copiei a fórmula. Agora, nós vamos substituir. Mi de 1, então, é a esperança, né, como é o primeiro momento, aqui do x menos a esperança de x na 1. Tá certa a fórmula aqui, tá. Bom, e agora, né? Então, vejamos. Eu vou reescrever aqui para ficar um pouco mais claro. Tirar um desses aí que é desnecessário. É a esperança x menos a esperança de x. E agora eu vou aplicar
a distributiva, né, que aqui ó, a esperança de x é uma função, então a esperança de x menos a esperança da esperança de x. Bom, aqui nós sabemos que a esperança, né, ela é no caso, a esperança de x é uma constante. E aí a esperança da esperança de x é a própria esperança de x. Né? Quando eu estou calculando essa esperança dessa outra esperança, a esperança é uma constante, né? Por isso que vai ser a própria esperança. Então aqui vai dar a esperança de x menos a esperança de x. Isso aqui vai dar 0. Então, esse é o primeiro momento central populacional. E agora a questão D. A D pergunta o primeiro momento central amostral. Então nós vamos aqui e pegamos a fórmula do momento central amostral, né? Dado uma amostra aleatória x1, x2 até xn de uma população x, o résimo momento central amostral é dado por essa fórmula. Então a amostral é um m e como não é ordinário não tem mais o apóstrofe. Então vamos fazer aí o primeiro momento central amostral. A fórmula é mr igual a 1 sobre n, somatório de n igual a 1. Mais uma vez o exercício está pedindo então o primeiro momento. Então eu vou substituir aqui. Né? Ali é 1. Então, como é 1, posso escrever de outra forma. Fazer assim. Eu vou separar aqui, vou colocar aqui x de i menos bom, nós já vimos que na verdade vou escrever aqui para ficar mais visível, mais claro ainda, né? Esse 1 sobre n, ele está dividindo tudo, então é o somatório. Eu vou separar ele também, é 1 vezes 1 sobre n, somatório de n, e igual a 1 do xi menos 1 sobre n, do somatório de n, do igual a 1 do xn. Isso aqui, né, é exatamente a média amostral, que é x barra n.
Aqui, né, eu tenho um somatório, o índice é i, mas eu não tenho i aqui. Se eu não tenho i aqui, isso aqui é uma constante. Então, num somatório, né, a constante eu posso jogar para fora e multiplicar ela por n. Então vai ficar menos n vezes o x barra n dividido por esse n aqui. Aí corta esse n com esse n. Aqui vai ficar x barra n menos x barra n. Então, o primeiro momento central amostral vai ser 0. Bom, esse primeiro nós resolvemos. Vamos agora para um exercício da lei fraca dos grandes números. Bom, continuando o vídeo 2, né, a lei fraca dos grandes números, nós temos aqui mais uma vez um exercício. O exercício diz o seguinte, ó, suponha uma distribuição com média populacional 1 e variância populacional 1. Qual o tamanho amostral mínimo que leve a uma probabilidade maior que 0,95 de que a média amostral x barra n difira em 0,5 da média populacional? Então, nesse caso aí, nós iremos utilizar a lei dos grandes números, também chamado de convergência em probabilidade, né? Então, ó, teorema, considere essa função como sendo uma densidade com média μ e variância sigma ao quadrado e considere x barra n isso aqui, a média amostral de uma amostra aleatória de tamanho n da função, e considere o epsilon e delta sendo dois números especificados que satisfazem epsilon é maior que 0 e o delta é menor que 1 e maior que 0. Se o n é maior que isso aqui, sigma ao quadrado dividido por epsilon ao quadrado vezes delta, então nós temos que essa probabilidade tem que ser maior ou igual que 1 menos delta, né? A probabilidade da média amostral menos o μ estar entre o menos epsilon e o epsilon positivo. Então, o que eu vou fazer para resolver essa questão? Eu vou copiar aqui isso aqui. Vamos partir disso aí. Aqui, ó, probabilidade menos epsilon menos delta. Bom, isso acontece também se, né, se o n maior que sigma ao quadrado dividido pelo epsilon ao quadrado vezes o delta. Então, o que eu tenho nesse exercício? Suponha uma distribuição com média populacional 1. Então, eu sei que o μ é 1. Variância populacional sigma ao quadrado também é 1. Qual o tamanho amostral mínimo? Então, o n, que leva a uma probabilidade maior do que 0,95 de que a média amostral xn difira em 0,5 da média populacional. Então, essa probabilidade aqui, ó, isso aqui é 0,95. Então eu vou jogar esse 1 para lá e o nosso delta vai ser 1 menos 0,95. E agora, né? Eu sei que isso aqui acontece, né, quando o n for maior que isso aqui. E aí eu tenho esse valor, eu tenho esse valor e eu quero achar o n, né? Eu tenho
o delta também. Então, sigma ao quadrado, a variância é 1, dividido pelo epsilon, que é 0,5 ao quadrado, vezes o delta, que é 0,05. Então, para resolver isso, 0,5 ao quadrado é 0,25. 1 dividido por 0,05 é 20. 1 dividido por 0,25 é 4. Isso aqui vai dar 80, né? 4 vezes 20 é 80. Então, qual o tamanho amostral? Então, o tamanho amostral é N igual a 80. Esse é o tamanho amostral mínimo para atender os requisitos. Então, esse foi um exemplo utilizando a lei fraca dos grandes números. Então, vamos para o próximo. Bom, nosso último vídeo então é Teorema Central do Limite. Vamos ter um exemplo. Eu vou começar lendo o exemplo. Exercício. Uma população de homens com 29 anos de idade tem uma média de salário de R$ 29.321 com desvio padrão de 2.120 dólares, né? Se uma amostra de 100 homens é obtida, qual é a probabilidade que o salário deles seja menor do que 29 mil dólares? Então, aqui eu tenho uma média de salário populacional. Então, eu já tenho um MI. 29.321. E eu tenho também um desvio padrão populacional, que é 2.120. Eu tenho que a amostra, que é o N, é de 100. E ele quer saber qual é a probabilidade que dessa amostra o salário seja menor do que 29 mil. Então, esse aí vai ser a minha média amostral. Bom, o que o teorema central do limite, nos diz, né? Considere f uma função, uma densidade com média μ e variância finita sigma ao quadrado, e considere xn, x barra n, como sendo a média amostral de uma amostra de tamanho n de f. Considere a variável aleatória Zn tal que, então, Zn ele vai ser igual a isso aqui, que é igual a isso aqui, transformando, né? E isso aqui vai seguir uma normal padrão de parâmetros 0 e 1. Então, é isso que nós vamos copiar ali para poder resolver o exercício, tá? Vou copiar a formulazinha aqui, menos o μ e dividido pelo sigma raiz de n. Então, vou fazer aqui. Média amostral é 29 mil, menos a média, que é 29.321, a populacional, dividido pelo desvio padrão, dividido pela raiz de n. Então, nós vamos ter que calcular dividido por aqui a raiz de 100 é 10, né? Agora deu errado. Era 15, é 1,5. Eu sei que isso aqui é 1,5. Que é maior, é negativo. Então esse é o meu valor de Z.
Aí nós vamos montar uma normal padrão. E nós temos um z de menos 1,51, arredondando. Então aí eu consulto a tabela da normal, né? Nós queremos saber qual que é a probabilidade do salário dele ser menor do que 29 mil. Então é para cá. A minha tabela, como diz a informação entre 0 e z, então aqui a área é de 0,4345. 0,5 menos isso vai dar 0,0655. Então a solução ali, né, a probabilidade de você ter a variável aleatória z tendo um valor menor do que esse aqui vai ser igual a 0,0655, né, ou 6,6%. Então essa é a resposta aí, utilizando o princípio, né, uma fórmula do teorema central do limite. Isso é para fechar o conteúdo.